Olá, quinto ano, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para fazer a nossa revisão para o simulado de matemática. Então, nós vamos ver quais são as questões, quais foram os conteúdos que nós fizemos ao longo do bimestre, para nós relembrarmos para fazer uma ótima prova, tá bem? Vamos lá? Vamos relembrar então o que é a área e perímetro? Como é que a gente faz a medida de uma área? Lembra? Quando nós pegamos um objeto, um local, né? Seja ele um bairro, um objeto, seja quadrado, seja retângulo, nós vamos tentar descobrir a área, tá? Então, a área nós vamos fazer lado vezes lado, tá bom? Então, lado de baixo, comprimento vezes altura, pode ser? Nós vamos então multiplicar lado vezes lado, comprimento vezes altura. Pode ser esse daí, tá bom? E nós vamos descobrir a medida da área. Quando nós queremos saber o perímetro de um objeto ou de um lugar, nós então vamos fazer a soma, tá certo? Pode ser que seja um triângulo, um retângulo, tá? Um quadrado. Nós vamos então fazer a soma de todos os lados, tá? Então, nós vamos ver todas as medidas. Vamos fazer a soma do lado, da altura, tá bom? Todos os lados. Então, você faz a soma e você vai descobrir o perímetro. Diferença entre área e perímetro, a área a gente vai fazer lado vezes lado. E o perímetro, a soma de todos os lados, tá bem? Já o volume, nós vamos ter três medidas para nós trabalharmos, tá bom? Então, a definição é o espaço ocupado por um corpo, seja ele uma piscina com água, um copo de água, então é aquele volume que foi ocupado. Nós queremos ver então o volume ocupado, ou então a medida em volume, né, de um objeto, a gente vai fazer largura vezes comprimento vezes altura. Então, nós vamos fazer os três lados que nós vamos então ter o volume, vamos saber o volume, tá certo? Vamos relembrar quem são os múltiplos, então? Os múltiplos são os números que nós multiplicamos por esse número. Então, nós vamos ver que o múltiplo de 4 é 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim por diante. Então, se eu quero fazer o múltiplo de 2, nós vamos, começando pelo 0, nós vamos de 2 em 2. Se nós queremos ver o múltiplo de 3, nós vamos a partir do 0, de 3 em 3, tá bom? E assim por diante, a gente vai sabendo quem são os múltiplos. Então, todo número que é multiplicado por aquele número, vezes 1, vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3 e assim por diante. Esses são os múltiplos. Para nós descobrirmos o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre dois números, nós podemos fazer a fatoração. E a fatoração nós podemos fazer como a prof ensinou, colocando o 12 e o 5 e fatorando. Como é que a gente começa a fatoração? Você lembra? A partir do número 2, né, que é o número primo, se ele for divisível pelo número que está querendo descobrir. Então, você vai fazer, aqui tem 12 e tem 45. Eu posso fazer? Sim, porque 12 é divisível por 2. Então, eu vou fazer 12 por 2 dá 6. Como 45 não dá, eu só baixo ele aqui, conservo ele aqui embaixo. O 6 ainda dá por 2? Sim, por 3. E agora eu não posso mais. Porém, eu posso usar o próximo número primo, que é o 3. O 3 eu posso usar porque 3 por 3 dá 1, 45 por 3 dá 15. Ainda posso fazer por 3? Com certeza. 3 por 15 dá 5. O 1 já tinha terminado, eu só conservo ele aqui embaixo. Não dá mais para fazer por 3, então agora eu faço pelo 5. 5 por 5 dá 1 e abaixo 1, finalizando. Então, agora para eu descobrir o mínimo múltiplo comum entre os dois números, eu vou então multiplicando. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, ou então posso fazer 2 vezes 2, 4, 4. 4 vezes 9, que é 3 vezes 3, 9, vezes 5. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, que é igual a 180. Eu encontrei o mínimo múltiplo comum
entre 12 e 45. Essa é uma maneira de usar a fatoração. Ou você pode fazer usando os múltiplos. Quem é o múltiplo de 12? Tá? O 0, o 12, 24, 48 e assim por diante. Quem são? Até você chegar no número que vai dar igual, que você vai encontrar o mínimo do outro. Vai fazendo mais para frente. E depois você vai encontrar os múltiplos de 45, 0, 45, 90 e assim por diante, até chegar em 1, né, que vai bater tanto do 12 quanto o 45. Nesse caso, nós encontramos aqui o 180. Existem, então, as duas maneiras, você pode escolher como que você pode encontrar o mínimo múltiplo comum. Então, quem são os divisores? Os divisores, né, o divisor de um número é todo aquele número natural que se divide de forma exata ou que o resto da divisão é zero, tá? Então, nós temos dois exemplos aqui. O 3 é divisor de 12? Sim, porque 12 dividido por 3 dá 4 e a resposta é zero. Já o 5 é divisor de 7? Não, porque o 27 dividido por 5 vai ter um resto, vai ter uma sobra. Então, o 5 não é divisor de 27. E o número primo, então? O que é o número primo? O número natural primo é aquele que possui somente dois divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo. Então, vai começar pelo 2, tá? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19, 23, 29, 35 e os números primos também não têm fim, tá? Então, tem muito número primo, os números primos também são infinitos, só que ele só divide por ele mesmo ou por 1. E o MDC, que é o maior divisor comum, como é que eu encontro? Eu posso também fazer pela fatoração, assim como nós fizemos o MMC, ou posso fazer, então, ele achando os múltiplos, né? Então, nós vamos ver pelo MDC como que nós vamos fazer. Nós encontramos aqui o 90 e o 54, nós sabemos que 90 pode ser dividido por 2, então dá 45, e nós vamos fazendo a fatoração até chegar a 1. Só que nós só vamos pegar aquele número, só vamos multiplicar por aquele número que pode ser usado para os dois, tanto para o 90 quanto para o 54. Tá? Nesse caso, o 2 foi usado para 90 e 54, o 3 foi usado uma vez para 45 e o 27 aqui. Outra vez o 3 também deu para 15 e para 9, porém o 3 já não deu mais para 5, então esse 3 eu já não uso mais. E nem o 5, porque o 5 eu dei 5 para 1 e o outro não. Então, eu vou usar 2 vezes 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, que é o 9. Então, 2 vezes 9 é 18. Esse é o maior divisor comum entre eles, tá bom? E o que dizer das frações, então? Mas o que será que são as frações? Frações é tudo aquilo que a gente pega uma parte do inteiro e aproveita uma parte. Então, peguei uma pizza, comi um pedaço, 3/4 de alguma coisa, né? E nós vamos ver, então, como é que a gente trabalha com as frações. Então, para nós relembrarmos o que é uma fração, toda fração possui um numerador e um denominador separados por um traço de fração. O numerador indica a parte de cima, que é a parte que nós iremos considerar em relação ao todo. Então, se eu tirei uma parte, é uma parte que vai estar em cima, vai estar em cima. E o denominador indica as partes que iremos dividir o todo ou o número total de objetos da coleção. Nesse caso, nós temos a figura, que nós temos 3/5 da figura pintado. Então, 3 partes de um total de 5 nós pintamos. Nesse caso, o numerador é o 3 e o denominador é o 5. O numerador, no caso, é a parte pintada da figura e o denominador é a parte total, tanto das pintadas quanto a não pintada da figura. Então, nós podemos representar as frações com desenhos de várias maneiras, em triângulos, em bolinhas, em círculos, em pizza, em várias coisas que nós podemos estar representando.
Nós também podemos ver que temos frações decimais e números decimais. Como é que a gente pode transformar, então, as frações por números decimais? Nós já vamos ver. Então, para transformar uma fração decimal em um número decimal, nós temos que ver por quem está sendo dividido. É por 10? É por 100? É por 1000? Por quem está sendo dividido? Nesse caso, o 31 está sendo dividido por 100. Então, 31 é menor do que 100. Nesse caso, nós dividimos, então, 31 por 100. Claro que não vai dar porque é um número menor. Então, quando é um número menor na divisão, nós colocamos um zero, acrescentamos uma vírgula e aí a gente começa. Por quê? Porque não tem um inteiro, né? Nós temos um número menor do que um inteiro. Mas para fazer uma forma mais fácil, nós vamos então ver quantos zeros tem embaixo. É por 100? Então eu vou acrescentar dois zeros. Usar as duas casas do zero. Olha só as duas casas do zero. Ficaria 0,31. Se fosse dividido por 1000, seria 0,031. Então, o 0, 3 e 1 ocuparia as três casas do número 1000, dos zeros do 1000. Nesse caso, são 2, porque é dividido por 100. Se fosse por 10, 31 dividido por 10, 31 é maior do que 10. Nesse caso, nós teríamos 3 partes inteiras, vírgula 10 ou vírgula 1, tá certo? Nós teríamos um número maior, então teria 3 partes inteiras e vírgula 10. Ou, se fosse em real, seria R$ 3,10. No caso aqui da figura pintada, nós temos 39 sobre 100. Como é que eu faço essa conta? Lembra, 39 é menor do que 100. Vou dividir o 39 por 100 e eu vou ter que começar por 0. 0,39. O 3 e o 9 correspondem aos dois zeros das casas decimais ali, as duas casas decimais, tá certo? Então, fico ali 0,39 ou 39% do total. Relembramos todos os conteúdos, relembramos a maior parte dos conteúdos que nós estudamos e que vai cair na sua prova. Preste muita atenção, não finalize antes de você terminar. Faça com muita atenção, muita calma e tenha uma ótima prova. A prof está torcendo por você, tá bem? Quero uma boa nota aí, hein? Beijo, tchau!